Seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre esse livro aqui, Inês da Minha Alma, um livro maravilhoso de Isabel Allende. Quer conhecer um pouquinho desse livro? Fica comigo até o fim do vídeo, que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Hoje eu quero trazer para vocês um livro que eu li faz pouco tempo, reli ele junto com a comunidade Máquina de Leitura, e é esse livro maravilhoso de Inês da Alma Minha, de Isabel Allende. E eu trouxe ele, quero trazer ele por diversos motivos. Primeiro, porque ele é uma excelente indicação de leitura, e também porque eu quero te mostrar como é que você pode fazer com que a sua leitura de lazer, que não seja um livro técnico ou que esteja ensinando habilidades, né? Como você pode transformar esse tipo de leitura em um guia para que você entenda mais sobre a história, sobre o mundo onde a gente vive, sobre personagens, né, que a gente começa a ter contato através de obras como essa. Isabel Allende, ela é parente, né? O pai dela era primo do Salvador Allende, né? Presidente do Chile, que foi deposto e que depois disso entra aí com toda a história do Pinochet. Não vou entrar muito nisso, mas por que eu queria comentar um pouquinho dessa história? Para a gente entender um pouco o autor. A gente sabe que entender o autor é fundamental para compreender a obra, né? E o que isso daqui tem a ver com praticamente todos os livros que a Isabel Allende escreve? Ela coloca sempre uma visão da história, da política, uma contextualização muito importante e que se apresenta muito nos livros que ela escreve, né? Depois que Isabel Allende sai do poder, né, é deposto, ela vai ter que viver na Venezuela, ela é exilada, vive na Venezuela, onde ela cria, né, os seus filhos, se eu não me engano. Ela passa um bom tempo lá e depois ela vai para os Estados Unidos, né, casa com um americano, vai para os Estados Unidos e vive lá até hoje. A ideia da história dela, né, desse envolvimento com algumas questões políticas, é importante para que você compreenda também a obra e a importância que ela dá para determinadas descrições dentro dos livros, a importância que ela dá para alguns personagens também, além do fato de destacar muito o papel feminino dentro da história. Esse não é o livro mais conhecido dela, né? O livro mais conhecido é A Casa dos Espíritos, mas eu queria trazer a história de Inês da Minha Alma, que é a história de Inês, né? Que sai da Espanha, vem aqui para o Novo Mundo, né? À procura do seu primeiro marido, que ela descobre que faleceu, e é onde ela encontra, então, em Limas, né, na Cidade dos Reis, ali no Peru, ela encontra quem vai ser o seu segundo marido, entre aspas, né, porque, na verdade, ela nunca casou com ele, que é Pedro Valdívia, que vai ser o fundador do Chile, e conta a história especificamente da fundação da cidade de Santiago do Chile. É muito bacana. Por quê? Vamos a alguns pontos aqui, né? Primeiro, a figura feminina, que ela traz várias figuras femininas com formas distintas de se apresentarem, de viverem toda essa história. Vamos lembrar aqui que é uma época em que o colonizador está chegando, você tem os povos originários, você tem os mapuches, né? Você tem um povo extremamente guerreiro, que quando o espanhol chega, gera uma série de lutas. E o impressionante desse livro é que ela não toma partidos. Ela fala tanto dos espanhóis quanto dos mapuches, né? De uma forma muito interessante. Ela traz os mitos mapuches, ela traz os ritos, né? A guerra, o amor à terra, a estrutura social, da mesma forma com que ela vai falar dos espanhóis,
das atrocidades que fizeram, das coisas que sofreram, das tristezas, das dificuldades, das mortes. Então, essa visão ampla que ela dá me agrada muito, né? E voltando aos personagens femininos, ela tem a Inês. A Inês, ela faz parte da história da fundação, principalmente, né, da cidade de Santiago, principalmente em um episódio, aonde ela, dentro do furor dali, da batalha que está acontecendo, os espanhóis praticamente dizimados, aonde ela toma uma decisão extremamente radical, de decapitar, literalmente, né, cortar a cabeça de diversos reféns que os espanhóis tinham ali, cortar a cabeça deles e jogar no campo inimigo. O que ela faz é de um terror tão grande que o inimigo, né, os mapuches, eles assustam e recuam. E ela salva, de certa forma, a cidade de Santiago do Chile, mesmo que depois eles passem 2 anos aí sitiados, com fome, né, uma série de necessidades. Esse momento é um dos momentos mais conhecidos da vida de Inês. Então você olha para ela nessa descrição e ela parece uma pessoa terrível, né? Violenta, sanguinária, mas não. Ela mostra toda a preocupação desse outro lado de Inês, mostra a preocupação dela em cuidar dos feridos. Ela faz mais ou menos um papel de enfermeira ali, quando ela mora junto com Valdívia, faz um papel de governadora quase civilizatória, né? Se preocupa com as casas, com as crianças, com a comida, com os animais domésticos, as plantações. Enfim, ela tem todo um ar civilizatório que vai ser fundamental para a cidade de Santiago do Chile. Depois, eu não vou contar a história toda, por favor, leiam o livro, né? Aconselho. Depois ela tem um terceiro relacionamento, né, com o Rodrigo Quiroga, que vai ser também governador, e ela assume outra vez um papel de importância dentro da cidade, né, dentro da construção e da mentalidade da cidade. Então, é uma figura fantástica, um personagem construído com uma profundidade enorme, uma descrição de uma mulher no início ainda muito jovem, inexperiente, depois uma mulher madura que descobre as várias facetas do amor, o amor sensual, né? Esse amor de idolatria e também o amor maduro, né? Profundo, sempre uma mulher muito intensa em tudo que faz. Então, assim, a Inês é muito legal. Mas ela tem outros personagens femininos também, como uma índia, uma Mapuche, que fica com ela, que troca informações com ela, que se torna o seu braço direito, que está junto com ela para todos os lados e ajuda ela com encantamentos. Ela diz que enquanto ela cuidava dos ossos, né, a Catalina cuidava com os seus encantamentos, com as suas ervas, ela cuidava de outras partes, né, de uma outra forma daquelas pessoas, e as duas juntas trazem essa medicina inicial que você tem, né? É bem interessante. E uma outra figura também que nós temos é uma princesa inca que se apaixona por um espanhol e eles se casam e moram junto ali, né, nessa cidade de Santiago que está começando a nascer. E ela não deixa de ser uma princesa, ela tem sempre essa nobreza inca e consegue, né, se relacionar com um dos espanhóis, tem os filhos com ele, então é uma terceira figura de uma nobreza fabulosa, né? Então é interessante como ela vai montando esses personagens femininos e ao mesmo tempo os personagens masculinos, né? A maioria dos personagens são figuras históricas pelos casamentos, pelos relacionamentos que Inês tem durante a sua vida. Você vai vendo a Isabel, além de descrever esses personagens, né? Como eram os espanhóis, aqueles que vieram, os que ficaram, os que morreram, os que abandonaram, né, o Novo Mundo, voltaram para as suas cidades, e fala então da expansão que esses homens fazem ali e vão dar no final nesse estado, né, nesse país que vai ser o Chile, ok? E o que eu queria indicar para vocês? Sempre que vocês pegarem um livro desse tipo, aproveitem, né, que a descrição é maravilhosa, e procurem crescer além da história em si, porque são fatos reais, são pessoas que existiram, né?
E como é que você faz isso numa literatura desse tipo? Procure montar uma espécie de uma cronologia, mas não vale pedir para o ChatGPT fazer não, tá? Nem procurar pronta. Vá anotando o que o livro traz de data, quais são as informações ali. E quando você monta essa linha do tempo por meio do livro, ele ajuda você a aprofundar na leitura, a pegar melhor as datas, os fatos e ir montando uma espécie de um quebra-cabeça dentro da sua cabeça, certo? Então, pega as datas, vê o que aconteceu dentro do livro, e aí sim, se você quiser pesquisar outras coisas que podem ter acontecido na mesma época. Um exemplo bem simples, né? Pedro de Valdívia nasce em 1500, e por que eu lembro disso? Porque a gente junta com o descobrimento do Brasil, e a gente fala, poxa, olha só que legal, o cara nasceu quando Pedro Alves chegou, pá, pá, pá. E assim a gente vai conectando informações e vai fazendo com que esse conhecimento vá se sedimentando dentro da gente, ok? Então, a primeira coisa são as datas, a outra são os lugares, né? Ela fala aqui, por exemplo, nossa, é muito emocionante, quando ela fala que eles estão saindo do Peru, né? Estão saindo de Lima e indo para o que vai ser depois a cidade de Santiago. Então, ela descreve o deserto peruano e depois ela descreve a passagem dessas pessoas pelo deserto do Atacama. Olha, gente, é de arrepiar, porque eles ficam sem água. E aí a Inês, ela tem o dom de encontrar água no meio do deserto e salva todo mundo. E ela vai explicando o que eles passam, o quanto que eles sofrem, a questão das temperaturas. Tudo isso você pode fazer o quê? Dá uma olhadinha ali nas fotos do deserto do Atacama, os lugares que eles falam aqui, coloque imagens na sua cabeça para te ajudar a entender o que foi essa travessia, porque nós somos muito visuais, né? Eu, pelo menos, sou muito visual. Se eu vejo essa descrição, monto na minha cabeça, né, e vou atrás de uma foto, uma imagem, isso me ajuda a entender o local e você nunca mais esquece do deserto que eles passaram ali no Peru, quando eles entraram no deserto do Atacama e tudo que eles passaram, né, durante esses 5 meses, né, de travessia que eles tiveram a pé até chegar lá para o que vai ser o Chile. E o Chile, a cidade de Santiago, vai ser montada, né, vai ser criada onde? No Mapocho, né? Quem é o Mapocho? Que rio é esse? E tudo isso vai fazendo com que você entenda mais do Chile. Olha só que bacana. Então, você pode procurar o nome das cidades pelas quais eles passaram, nome de rios, vales, desertos, descobrir, né, um pouquinho mais sobre isso, pegar as pessoas, os nomes, tentar ver quem foi histórico, quem não foi, pegar, por exemplo, quando ela fala que funda a igreja para Nossa Senhora, da qual ela era devota, e que depois se torna catedral, olhar ali e ver como é a Catedral de Santiago para compreender um pouquinho mais da história. Tudo isso vai fazendo com que você consiga ler, criar, né, ter criatividade, montar imagens na sua cabeça e também vai ajudar você a aumentar a sua cultura, né, sua cultura geral, a sua informação, né, sobre a nossa América. E você pode fazer isso com todos os livros desse estilo, que nem esse então, que é um romance histórico, né, aonde a gente pode aprender muito sobre figuras femininas fortes, inspiradoras e a história da fundação do Chile. Ok? Então, essa é a minha dica de hoje. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.